que a leitura na infância e um foguete tem a ver? Bom, então eu fiz essa pergunta, se vocês quiserem responder aqui embaixo durante o vídeo. Então, a leitura, diferente da nossa fala, ela é uma habilidade aprendida. Quando a gente considera a nossa fala, a gente ganhou essa característica pela evolução humana. Então, com os muitos anos, a gente acabou selecionando os indivíduos que tinham essa capacidade de falar. Então, uma criança, se você coloca ela num ambiente com adultos que falam, ela eventualmente vai falar. Claro que a gente sabe que hoje em dia a gente tem bastante alteração de fala, mas, em geral, uma criança, ela acaba aprendendo a falar de uma forma espontânea. Já a leitura é um pouco diferente. O que a gente faz? A gente meio que hackeia uma área do nosso cérebro para a gente conseguir ler, sabia? Então, em geral, a gente tem uma área do nosso cérebro que, quando a gente é bebê, ela é responsável pelo reconhecimento dos rostos e dos objetos. E quando a gente vai aprender a ler, a gente hackeia essa área. E o reconhecimento dos rostos e dos objetos vai para outra área, e essa área fica responsável por reconhecer o formato das letras. Então, no início do processo, é um processo difícil para a criança, né, ou para o indivíduo que está aprendendo a ler. Por quê? Ele vai ver, então, primeiro olhar, né, a letra, a combinação das letras, as sílabas, ele vai olhar, e a primeira coisa que vai acontecer é ele vai reconhecer. Até peguei aqui meu cérebro para mostrar para vocês o local. Então, primeiro a gente vai olhar, né? A gente vai ter o estímulo no córtex visual, né? Aqui no occipital. Aí a gente vai reconhecer, então vai para a área secundária da visão, que é essa região de reconhecimento das letras. E daí a área de reconhecimento das letras, juntando uma letra com a outra, a gente vai conseguir identificar as sílabas, a gente vai para a área auditiva, onde a gente vai reconhecer os sons que essas letras juntas fazem. E depois da área auditiva, a gente vai enviar esse estímulo para a área de significado. Tá? Então, no começo do processo, é um processo saltatório que envolve várias áreas do cérebro. Depois que a criança já está treinando, fazendo isso várias vezes, a gente vai cortar o caminho. Então, dessa área do reconhecimento de letras, a gente vai direto para a área de significado, tá? Que fica mais ou menos por aqui, a área de significado. Então, daí o que vai acontecer? A gente meio que hackeou o nosso cérebro. Além da gente pegar uma área que não era inicialmente para essa função e fazer essa função de reconhecimento das letras, a gente ainda vai pular caminho e vai fazer uma conexão direta para a área de significado. Então, o processo de leitura, ele fica bem mais fácil e bem mais rápido com o exercício, com o tempo. E isso consiste o processo de aprender a ler. Então, por isso que o processo de aprendizagem da leitura, ele pode ser comparado ao lançamento de um foguete, porque inicialmente, para o foguete sair, né, da nossa atmosfera, exige uma grande energia, mas depois que ele sai, para ele se manter, a energia é muito menor. Então é mais ou menos assim o processo de aprendizagem da leitura. Outra coisa importante sobre a leitura, e eu estava até vendo uns vídeos sobre isso, e a pessoa que estava lá falando falou, olha, minha mãe sempre me falava, se for para ler, lê alguma coisa importante, alguma coisa instrutiva. E eu não gostava muito de ler coisa instrutiva, eu queria ler romance, eu queria ler história de personagem. E hoje em dia a ciência demonstra que as histórias de personagem elas acabam tendo um quê a mais no nosso cérebro, porque a ressonância funcional ela vai avaliar através do metabolismo do cérebro quais áreas estão ativadas durante a gente fazer as nossas atividades. Então, por exemplo, eles colocaram indivíduos na ressonância lendo um romance. E eles viram que conforme ele ia lá, o personagem subiu a serra e ficou com medo e fugiu, eles viam que isso ia ativando no cérebro da pessoa as mesmas áreas, como se ela estivesse fazendo essas ações. Claro que em intensidade menor, mas a pessoa meio como se ela vivesse o que está passando no livro. Então,
É muito interessante falar que ler uma história de personagem, ler um romance é muito enriquecedor para o cérebro, diferente do que a gente às vezes costuma pensar, que seria melhor ler um livro instrutivo, um manual, uma coisa mais educacional talvez. Então não, a leitura de romances também estimula bastante o cérebro e é muito enriquecedor, principalmente para crianças, tá? E quais são os benefícios da leitura então? Bom, pensando em criança, a gente potencializa ainda mais tudo isso que eu vou falar, né? Que a criança ainda está em formação, então todas as funções estão se desenvolvendo. A gente vai ter o desenvolvimento de conexões neurais, de sinapses com a leitura. Essas conexões, conforme a leitura ela vai sendo feita, elas vão ficando mais fortes. Então, as conexões que são mais fortes, elas acabam tendo uma certa facilidade de passagem. Então, o processo fica cada vez mais facilitado. Outra coisa bem interessante para os dias de hoje é que a leitura ela desenvolve a atenção e concentração. E hoje a gente sabe que a gente tem um problema grande com falta de atenção, inclusive com os diagnósticos aí crescentes do déficit de atenção e hiperatividade. Então a leitura ela é um treino que vai estimular aí a atenção e a concentração. Outra coisa é o desenvolvimento das atividades executivas, organização de tarefa, tá? Então tudo isso pode ser beneficiado pelo hábito de leitura diária. Bom, em relação ao vocabulário, aumento de vocabulário e melhora de escrita, não preciso nem falar, né? A pessoa que está exercitando a leitura, com certeza ela vai ter acesso a palavras novas, né? Sempre, e vai aumentar o seu repertório de vocabulário e melhorar a sua escrita. E outra coisa que é mais recente, inclusive tem a ver com essa questão de leitura de romances, é o desenvolvimento de empatia e melhora das relações afetivas. Então a leitura comprovou que você ali estar lendo sobre um personagem e sentindo as emoções do jeito que ele está te colocando, sentindo as emoções dele, que isso melhora a sua noção do outro e dos sentimentos do outro, então isso melhoraria a sua empatia. Inclusive, isso é utilizado em algumas terapias, leitura em grupo de romances e umas com interpretação, então isso é usado em tratamento de depressão. Então a leitura em si é um hábito muito rico e para criança saíram alguns estudos recentes, o tanto que isso melhora na fala, melhora no desenvolvimento na escola, melhora nos níveis de atenção. Então para criança o ideal é a gente sim fazer uma leitura diária e eu trouxe aqui o tempo de leitura recomendada por conta da idade, né? Crianças pequenas tendem a ter uma atenção bem menor do que crianças mais velhas. Então vamos lá, bebês de 0 a 2 anos, o recomendado é de 5 a 10 minutos diários de leitura. Claro, livro com figura grande, é uma leitura bem descontraída para eles conseguirem manter a atenção. Crianças de 3 a 5 anos, em geral de 10 a 20 minutos por dia, tá? Histórias também curtas, mas histórias que sejam envolventes. Crianças com idade entre 6 a 8 anos, de 20 a 30 minutos diários, em geral com uma leitura guiada e incentivo já a começar com uma leitura independente. Então, a partir dos 6 aninhos, né, entre 6 a 8, já começar a estimular que a criança tente ler sozinha. E crianças mais velhas, aí, entre 9 e 12 anos, de 30 a 60 minutos por dia, combinando a leitura por prazer e os estudos. Então comentem aqui embaixo quanto tempo, que idade tem suas crianças e quanto tempo vocês leem com eles todos os dias, se isso é um hábito na casa de vocês.